Por favor, meu querido, minha querida, abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Toda quarta-feira nós falamos sobre o tema Vencendo a Batalha Espiritual. E hoje, no nosso 24º encontro, vamos falar sobre a armadura de Deus. Então, por favor, veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia, se aproxime, se apresente, compartilhe o seu exemplar da Escritura, abençoe o seu vizinho, abençoe o seu irmão. O livro de Efésios é considerado o manual de batalha espiritual da Bíblia. Então, quando o tema é batalha espiritual, leia Efésios, porque a cidade de Éfeso era a capital mundial da bruxaria no Novo Testamento. Assim como Babilônia havia sido nos tempos anteriores. Em Éfeso havia o culto a Diana, havia uma série de cultos de mistério, de esoterismo, praticava-se as artes mágicas, de modo que quando o apóstolo Paulo planta uma igreja em Éfeso, e ele passa ali vários anos, ele fala, olha, uma grande porta se abriu, mas há muitos adversários. E quando ele sai de Éfeso e segue no seu ministério, pregando a palavra de Deus, escreve para os crentes que ficaram, e orienta-os sobre a maneira de resistir e vencer. Então, este livro é precioso para nós. E no capítulo 6 de Efésios, a partir do verso 10, nós somos apresentados à armadura de Deus. Paulo gostava muito dos soldados. Por diversas vezes nas suas cartas, ele se refere aos soldados e compara a vida cristã ao combate, talvez porque ele tenha convivido muito de perto com os soldados. Foi preso tantas vezes, não é? Escoltado, em algumas ocasiões defendido, protegido. E naquele convívio com os soldados romanos, Paulo aprendeu a admirar a disciplina, a coragem daqueles homens. Paulo pôde observar cada peça da armadura que eles vestiam. E aqui então, usando deste conhecimento aprendido no convívio com os legionários de Roma, Paulo vai desafiar os cristãos lá de Éfeso e daqui de Mata da Praia a vestir a armadura de Deus. Meu querido, minha querida, soldado tem que se equipar. Soldado não pode ir para o campo de batalha sem uniforme, sem arma, sem equipamento, sem a armadura. Por isso, em Efésios capítulo 6, versículo 11, e você que está marcando os versinhos de batalha espiritual na sua Bíblia, no final do ano vai ter a sua Bíblia de batalha espiritual. Pode marcar aí, capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. A palavra utilizada aí no grego é panóplia. Armadura completa, equipamento completo, usado pelo soldado no campo de batalha. No versículo 13, o apóstolo dos gentios acrescenta, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Meus irmãos, o dia mau chega na vida de todo crente. A palavra de Deus está aqui nos alertando, o dia mau chega. Mas quando nós tomamos a armadura de Deus, resistimos ao dia mau, fazemos o que temos que fazer, permanecemos firmes, e o dia mau passa e a gente fica. A gente se lembra daquele furacão
que passou por cima do apóstolo Paulo, o Euroaquilão, brincou com aquele navio como se fosse uma casquinha de nós, causou um naufrágio, 14 dias sacudindo a embarcação, você se lembra disso? Mas o furacão passou, o furacão virou brisa, e Paulo estava ali em pé, na praia, louvando a Deus. Então assim é a vida do crente, o dia mau vem, o crente resiste, o dia mau passa, e o crente está firme. É assim que ele se posiciona contra as ciladas do diabo, que são constantes. Paulo começa então a descrever as partes da armadura. E há muito ensino, muito conhecimento aqui, se a gente espremer, dar um suco para encher uma jarra e transbordar. Há muito conhecimento aqui, e nos faltaria talvez até tempo, mas nós queremos destacar algumas verdades nesta passagem. Primeiro, nós temos que nos cingir com o cinto da verdade. É assim que começa o texto, lá no versículo 14. Estai, pois, firmes, escreveu o apóstolo, tendo cingidos os vossos lombos, ou a vossa cintura, com a verdade. Então a verdade é o cinto. Por que a verdade é o cinto? Quando o soldado ia se equipar para a batalha, a primeira coisa que ele fazia era colocar o cinto. Porque as outras partes da armadura iam presas no cinto. Primeiro você coloca o cinto, depois as coisas que vão penduradas, a espada e a couraça. De modo que se o cinto estiver frouxo e cair no meio da batalha, não é só a vergonha que o soldado vai passar, ele vai ser morto mesmo. Então tudo começa com a verdade. Para você enfrentar Satanás, tudo começa com a verdade, porque Satanás é o pai da mentira. Satanás não pode com a verdade. Hoje nós vivemos numa época em que muitas pessoas falam, não existe a verdade. O que existe são opiniões. Mas essas mesmas pessoas falam isso não como se fosse uma opinião, e sim como se fosse a verdade. É uma clara contradição. É lógico que a verdade existe e devemos buscá-la. Salomão escreve no livro de Provérbios, procure a paz, procure a verdade e adquira-a e não a vendas. Então é muito importante encontrar a verdade. Jesus Cristo, quando orava por nós, disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. De modo que se você quer encontrar a verdade, deve ir à Bíblia. Não é por outra razão que a Bíblia é tão atacada. Não é por outra razão que querem atualizar a Bíblia, contextualizar a Bíblia, dissolver a Bíblia, reprogramar a Bíblia, porque, meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia é a verdade. Ela traz aquilo que agrada a Deus e ofende os homens. Ela é a verdade. E é a verdade que tudo se prende. Se não for a verdade, tudo vai escorregar e cair. Nós nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ah, meus queridos, que nunca haja nos nossos lábios a mentira, que nunca haja na nossa vida a mentira. Se nós não estivermos vivendo em verdade, eu lhes garanto, sofreremos uma sova do Satanás. Porque ele nada pode contra a verdade. Então vem a segunda peça da armadura, que é o peitoral de couro ou de metal, chamado couraça. Vistam, diz o apóstolo Paulo, a couraça da justiça. Quem poderia me dar um sinônimo de justiça? Correção, acerto, integridade. É isso mesmo.
E é assim que nós devemos viver. A Bíblia fala que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Cristo falou no Sermão da Montanha: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. Agora, quando o apóstolo Paulo diz que nós temos que vestir a couraça da justiça, embora certamente ele tivesse em mente a correção, integridade, coerência do cristão, o cristão que tem uma coerência entre o que fala e o que faz, entre o domingo e os outros dias da semana, certamente Paulo tinha algo um pouco mais elevado, não apenas o testemunho do crente, mas a nossa justificação em Cristo. Sabem por quê, meus irmãos? Porque no exército não é o soldado que produz a armadura. Se você fosse convocado para uma legião, ou se você se apresentasse, se alistasse e dissesse: olha, eu quero ser um soldado romano, você não precisaria se preocupar em providenciar o equipamento. Soldado não providencia equipamento, quem entrega o equipamento é o exército. No caso do soldado romano, quem entregava o equipamento era César. Então o soldado apenas precisava vestir o equipamento era fornecido pelo rei. Assim também é a armadura. Veja o que Paulo diz: é a armadura do crente? É a armadura do salvo? É a armadura do pastor? Como é que Paulo fala? É a armadura de Deus. Por que é a armadura de Deus? Porque é Deus que fornece. Então a Bíblia diz que a nossa justiça vem de Cristo. Justificados pela fé, temos paz com Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o diabo vem nos acusar, nós nos colocamos diante dele com a couraça da justiça e falamos: agora nenhuma acusação há contra os que estão em Cristo Jesus. É preciso nos lembrarmos disso, porque se imaginarmos que a nossa correção, a nossa integridade nos garantirão vitória sobre os demônios, meus irmãos, minhas irmãs, estaremos nos tornando vaidosos espirituais, legalistas religiosos, e vamos passar vergonha. Porque por melhor crente que você seja, você é um pecador. Então é bem mais seguro você usar como couraça a justiça de Cristo do que a sua. Por sinal, o Velho Testamento fala que as nossas obras de justiça, comparadas com Deus, são como trapos de imundície. Então o apóstolo Paulo está dizendo: tome posse da sua posição de crente. Se cinja com a verdade. Quem é que dá a verdade? É a gente? Não, é Deus. Apanhe e se revista da justiça. Quem é que dá a justiça? É você? Não, é Deus. Tudo quem oferece é Deus. A gente só tem que pegar e usar. Mas não é a gente que produz. Quem produz é o Senhor. Aí você precisa calçar as sandálias. Versículo 15. E calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Algumas traduções dizem: e colocado nos pés as sandálias do evangelho da paz. Aqui no Brasil, quando a gente pensa em sandália, a gente pensa em chinelo, em rasteirinha, em praia, em descanso, não é? Mas não era assim a sandália do legionário romano. A sandália do legionário romano parecia mais uma bota de alpinista. Era um calçado muito resistente e na sola do calçado havia pregos, para que na hora do combate o legionário não escorregasse, ele estivesse firme.
Imagine que num campo de batalha, o sangue, a lama, ali está escorregando e você combatendo o seu inimigo e você se desequilibra e você cai. A morte é certa. Então os soldados cuidavam muito bem das suas sandálias. Muitas vezes faziam longas marchas, longas caminhadas, mas cuidavam muito bem das suas sandálias. Eles precisavam estar certos de que na hora da batalha estariam firmes. Irmãos, qual é a sandália do cristão? É o Evangelho. É o Evangelho que nos dá firmeza. É o que está escrito aqui: calçados os vossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Muitas igrejas estão se desviando. Muitos cristãos estão se perdendo porque estão se afastando da simplicidade do Evangelho. Então, do que nós estamos falando aqui, queridos? Estamos falando de doutrina. Estamos falando de conhecimento bíblico. De ir lá no Evangelho, conhecer o plano de salvação. Porque se você não se afastar do Evangelho, você vai estar firme. Escrevendo aos Gálatas, Paulo diz o seguinte: olha, se aparecesse um anjo do céu, pregando para vocês um evangelho diferente daquele evangelho que vocês receberam, que ele seja anátema, ou seja, maldito, chuta que é laço. Então, queridos, o diabo é astuto e ele coloca laços e armadilhas e às vezes na religiosidade. O homem ou a mulher acaba por se afastar do Senhor e abraçar o erro religioso, a heresia, o misticismo, a superstição e toda uma série de tragédias que às vezes arrebanham igrejas inteiras. Meus irmãos, minhas irmãs, então minha palavra hoje é essa: voltemos ao Evangelho. Voltemos à pureza, à simplicidade, à profundidade do Evangelho. Cristianismo não é complicado, não tem revelação secreta, está tudo no Evangelho. Trata-se apenas de viver aquilo que o Evangelho nos ensina. Amém, meus irmãos? Então, o que dá firmeza para você permanecer em pé é o seu compromisso com o Evangelho de Cristo. Agora, vem a hora de você se proteger dos ataques de Satanás. Ou, como diz o apóstolo Paulo, dos dardos inflamados do maligno. Para isso você vai precisar tomar o escudo da fé. O diabo retesa o seu arco, dispara a sua flecha incendiária com fogo na ponta. E o que são as flechas? Os dardos inflamados de Satanás. Meus irmãos, minhas irmãs, são dúvidas. Os dardos inflamados do diabo são dúvidas que ele tenta colocar na nossa mente sobre o amor de Deus, o poder de Deus e a palavra de Deus. Foi assim que ele tentou Adão e Eva no paraíso. Deus disse a eles: olha, vocês não podem comer desse fruto, se comer vocês vão morrer. Aí o diabo chegou lá para Adão e Eva e falou: será que morre mesmo? Será que isso é verdade? Será que Deus falou isso para o bem de vocês ou para o bem dele? O diabo fez a mesma coisa quando tentou Jesus Cristo no deserto. Deus havia falado: tu és meu filho amado em quem me compraz. O Satanás pergunta a Cristo: será que você é filho de Deus mesmo? Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Esses são os dardos inflamados do maligno. Será? E quando o diabo consegue plantar uma dúvida, uma desconfiança, ele quebra a sua comunhão com Deus. E você fica ressabiado com Deus. E você duvida de Deus e você fala: será? Como é que a gente se protege desse ataque demoníaco? Só existe uma defesa, irmãos: é a fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e prova das coisas que não se veem. Então, quando o diabo vem com a sua dúvida, a gente levanta o escudo da fé e diz: não, se Deus falou, eu creio. Não foi o que Cristo fez na tentação? Ele disse: Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se o meu pai diz que eu sou filho dele, eu sou filho dele. Eu não preciso transformar pedras em pães para ter certeza disso. Eu não preciso colocar Deus à prova. Eu não preciso que um milagre ocorra. E é tão bom quando os milagres ocorrem. Mas eu não preciso que um milagre ocorra para acreditar que Deus me ama. Jesus disse: não, eu não vou transformar pedra em pão para acreditar que Deus me ama, não. Ele disse que me ama. Qual é o nome disso, irmãos? Fé. Fé é confiar em Deus. É acreditar em Deus. É colocar a vida nas mãos de Deus. É pular para os braços de Deus sem paraquedas, sem corda, sem rede de segurança. Então creia. Se Deus falou, acredite. Se Deus falou, acredite. A palavra do Senhor diz que nós não nos movemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E Jesus repreendeu Tomé dizendo: porque viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurada é a mulher que tem fé. Agora, em quinto lugar, você precisa cuidar da sua cabeça. E vai colocar nela o capacete da salvação, verso 17. Todo soldado usa capacete, até hoje. Eles nem usam mais a armadura, mas continuam usando capacete. No caso espiritual, o que o capacete protege? A mente, os pensamentos. Qual é o capacete? É a salvação. É a certeza da salvação. O crente pode ter certeza da sua salvação porque ele entregou a sua vida a Cristo. Se aquele ladrão lá na cruz, depois de ter ouvido as palavras do Salvador, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, fosse perguntado por alguém: onde é que você acha que você vai viver depois da morte? Ele teria dito: onde eu acho não, onde eu tenho certeza, eu vou para o céu. Mas como assim? Você está aqui crucificado porque você fez um monte de coisa errada. É verdade, mas ele aqui falou que eu vou para o céu. Eu me arrependi dos meus pecados, eu confiei nele, coloquei nele a minha fé, a minha confiança. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qual é o nome disso, irmãos? Certeza. Certeza de salvação que protege a mente do cristão. Não deixa o diabo brincar com a sua mente. Não deixa o tinhoso fazer caraminhola na sua mente. Que a sua mente esteja em paz. A palavra de Deus diz: tu guardarás em paz o coração daquele que espera em ti, porque ele confia em ti. Então a salvação é o nosso capacete. E Deus quer que nós tenhamos salvação e certeza de salvação. Eu sempre falo: se você não tem certeza de salvação, para tudo que você está fazendo. Porque a salvação é a prioridade número 1. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E depois que você tiver acertado com Deus a sua salvação, aí você vai atrás das outras coisas. Mas salvação é o capacete, protege a nossa mente. E finalmente você tem que empunhar a espada do Espírito. E agora você vai para o ataque. Até então você esteve na defesa. Você colocou o cinto, a couraça, a sandália, o escudo, o capacete, você se protegeu. Agora você vai contra-atacar. Deus coloca nas suas mãos a espada. E qual é a espada do Espírito, meus irmãos e minhas irmãs? A palavra de Deus. Como é precioso o ensino de Jesus Cristo. Lá no deserto, ele derrotou Satanás com 3 golpes de espada. Jesus não perdeu tempo argumentando com Satanás, tentando provar pela lógica e conversando com o diabo. Não.
Jesus citou 3 versinhos. E depois dos 3 versinhos disse, você pode ir, seu desqualificado. Então veio uma tentação, Jesus usou a espada. Veio outra tentação, Jesus usou a espada. Veio a terceira tentação, Jesus usou a espada. A espada é a palavra de Deus. Por isso que o crente tem que conhecer a Bíblia. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então o crente tem que conhecer a Bíblia. Imagina se Jesus não conhecesse a Bíblia. Mas ele foi capaz de recitar os versinhos diante de Satanás. E é com isso que nós colocamos o diabo para correr, como aconteceu na tentação de Cristo. Então estas são as partes da armadura. E irmãos, como é que a gente veste a armadura? Quando é que a gente veste a armadura? No momento da oração. Por isso, Paulo termina falando, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Quando é que você coloca o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do Evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada da palavra de Deus? É quando você ora. Então, quando você se ajoelha, você está ali. Quando você se levanta, você está preparado. Agora tem um crente que não ora. Tem um crente que não se prepara. Tem um crente descuidado, que está pensando que vida cristã é piquenique. O que vai acontecer com esse crente? Ai, ai, ai. O que vai acontecer com o soldado que não vestir a armadura para ir ao campo de batalha? Meus irmãos, se nós não vestirmos a armadura de Deus, corremos o risco de sermos derrotados e envergonhados por Satanás. Quando Jesus estava prestes a enfrentar o momento mais difícil da sua vida, chamou os apóstolos e disse, vigiai e orai. Você lembra da história? Eles vigiaram. Eles oraram. Fizeram o quê? Aí quando veio a prova, foram derrotados. Foram envergonhados. Até o galo cantou. Pedro chorou. Mas Jesus tinha avisado. Gente, se preparem. Vistam a armadura. E eles lá, relaxados, quando veio a prova, se apavoraram. Irmãos, a gente tem que estar sempre preparado para a batalha. Sempre vestido com a armadura da fé. Vamos ler juntos Efésios, capítulo... Desculpa, próximo slide, por favor. Vamos ler juntos 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como o obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente não acabe como aquele soldado ali, para que o diabo não nos envergonhe, e que nós não envergonhemos o nome de Cristo. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, como escreveu Sammy Tippit, Deus proporcionou à igreja armas divinamente poderosas. É verdade. Nós não estamos desarmados. O Senhor nos equipa. Então, vamos apanhar aí todos os componentes da armadura de Deus e conquistar vitórias para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém? Próxima quarta-feira, se Deus quiser, vamos falar sobre o poder do sangue de Jesus na batalha espiritual.